Então, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Eu estava pensando, matutando ali, falei assim, poxa, eu acho que Paulo, se fosse vivo hoje, morasse aqui, ele com certeza ia ser pastor da Oceânica. Alguém consegue decifrar o enigma? Por que Paulo seria pastor da Oceânica? Porque Paulo, a profissão dele durante o período foi fazedor de tendas. E a gente vai de tenda em tenda, né? Sal e Sol começou aqui numa tenda e foi uma revolução na época, um avivamento. E aí aquela tenda acabou se deteriorando. O Sal e Sol foi lá para dentro e agora a gente está voltando aqui para uma tenda nova, né? Pelo menos o espaço mais ou menos novo, inaugurado. Pelo menos temporariamente como uma experiência. Vamos lá para Gálatas 6, então, vou ler a partir do verso 7, de 7 a 9. Fica atento à leitura aí, aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo, ou no tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos. Vamos orar? Senhor querido, estamos aqui na Tua presença, a Tua presença que nos atrai, é a Tua presença que faz esse ambiente ser diferente, é a Tua presença que faz fontes de águas vivas jorrarem, ou águas vivas jorrarem do nosso coração, é a Tua presença que é a fonte dessas águas, dessa vida. Por isso te pedimos, fala ao nosso coração agora. Não estamos aqui para ouvir ideias pessoais de um pregador, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, e queremos ser desafiados por ela, tocados por ela, tratados, aperfeiçoados. Queremos, Senhor, ser submissos a essa palavra e a Tua voz direta para o nosso coração nessa noite. Vem falar ao nosso coração e vem nos fazer crescer a cada dia na nossa caminhada contigo, é o que te pedimos. Em Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom, esse texto aqui, texto que Paulo estabelece, ou na verdade, né, simplesmente cita um princípio que é um princípio universal desde muito antes de Paulo. O princípio da semeadura e da colheita. É uma lei. É aquilo que você planta, você vai colher. O problema é que muitas vezes a gente encontra pessoas querendo colher coisas que não plantaram, querendo colher precipitadamente, ou muitas vezes investindo tempo, inteligência, dons, talentos, energia em certas coisas e acreditando que vão colher outras, não é? E é uma noite para a gente parar diante da palavra de Deus e fazer um balanço da nossa vida a respeito de como a gente tem administrado o nosso tempo. O que eu sou hoje tem não só a ver, mas tem tudo a ver com aquilo que eu tenho plantado e cultivado nos últimos 10 ou 15 anos, pelo menos, para que eu seja o que eu sou hoje, ou quem eu sou hoje. O que você é tem muito a ver com o que você plantou e regou nos últimos anos da sua vida. E a gente, então, não pode fugir disso, não é? Alguns sabem que eu fiquei 9 anos pastoreando outras igrejas, e aí quando eu cheguei aqui, óbvio, um ano atrás, eu tive que ouvir muito para eu me inserir agora no contexto, porque em 9 anos muita coisa acontece, muita coisa muda, muita gente nova chega, a igreja plantou muita coisa no tempo que eu não estava aqui. Gente que eu conhecia desde criança, como Dan, por exemplo, né, já é outro Dan, né, já plantou muita coisa, já amadureceu muita coisa, já aprendeu muita coisa, de modo que esse é um princípio que, sem dúvida nenhuma, todos nós estamos aqui e precisamos aprender a nos adequar a ele e não achar que as coisas vão acontecer a partir de um estalar de dedos. Eu tenho que parar para pensar, caramba, até aqui eu não plantei o que eu quero colher, mas a partir de agora eu vou determinar diante de Deus isso, que vou começar a semear aquilo que eu quero colher. E aí, Paulo, na verdade, antes de falar e fazer essa analogia do campo de colheita, ele faz uma analogia no capítulo 5,
né, uma figura aí com ponto de semelhança, que é da questão militar. Ele fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Antes de ele falar da semeadura do espírito, e da colheita do espírito, da semeadura da carne, da colheita da carne, usando essa figura, ele fala que a carne guerreia contra o espírito contra a carne. Ele estabelece essa situação ambígua que a gente tem, essa situação, né, de duas forças agindo dentro de nós, uma força da nossa carne, né, e a força do espírito. Ele fala, ó, qual você tem alimentado mais hoje? Essa que é a pergunta. Às vezes a gente até, numa conversa entre irmãos assim, a gente fala, pô, eu quero viver cheio do Espírito, pleno do Espírito, abençoado pelo Espírito. Mas o cara o tempo inteiro está alimentando a carne, não é? E esse é o momento da gente parar para pensar, caramba, será que eu não estou vivendo essa expectativa falsa? E eu não estou talvez sofrendo por ter semeado pouco para o Espírito, plantado pouco para o Espírito e cultivado pouco o Espírito? A gente está no momento de início de ano, alguns estabeleceram algumas metas, e alguns umas metas santas, não é? Caramba, esse ano, 2015, eu vou ler a Bíblia inteira. E tem uma galera boa aí, quase 60 cabeças que estão no grupo de WhatsApp, que a gente está fazendo a leitura junto da Bíblia em um ano, desse ano. Você pode entrar também, depois você pega o número. Então, qual é o objetivo? Cara, esse ano eu quero semear para as coisas de Deus. Eu quero que seja diferente, porque eu tive algumas experiências, talvez em 2014, que eu hoje atribuo a um certo distanciamento meu de Deus, a um certo esfriamento na fé, e eu fiquei meio disperso. E aí, é interessante que quando Paulo introduz esse assunto, e usa até essa analogia do campo, ele fala assim, olha, não se enganem, de Deus não se zomba. Antes de falar sobre isso, ele fala a respeito de uma atitude de auto-engano. Nem todos têm essa coisa de caramba, eu tenho que começar a colher certo, ou plantar certo. Alguns ficam se permitindo, e é interessante essa versão NVI que ela diz, não se deixem enganar, ou seja, a atitude do cara é ficar se deixando enganar, alimentando uma mentira. Sabe aquele cara que frequenta a igreja assiduamente e acha que por isso está tudo certo com Deus? Porque eu fui no culto no sábado, fui no culto no domingo, então está tudo certo, não tem muito o que resolver. E na verdade, semear para o Espírito é muito mais do que isso. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Por quê? Paulo já começa o texto entrando de sola, porque de Deus não se zomba. Você não pode manter por muito tempo uma atitude dúplice, né? Uma atitude dupla, aquela coisa que o Tiago fala do ânimo dobre. O ânimo dobre, essa palavra na tradução antiga, ela significa literalmente uma alma dupla. Sabe aquela coisa do hipócrita? É uma coisa em um determinado grupo e é outra pessoa, outra personalidade, que tem outras atitudes dependendo do ambiente que ele está. Não é aquele crente camaleão, como se costuma brincando falar. Então a gente tem que parar para pensar, caramba, será que a minha atitude tem sido coerente onde eu tenho estudado, onde eu tenho trabalhado, onde eu tenho morado, tanto quanto ela é coerente lá, no sábado à noite, no domingo à noite? E a gente precisa, para conquistar isso, a gente precisa acordar e abrir os olhos. O que você tem semeado hoje? O que você vai ser amanhã vai depender do que você tem feito hoje. O que o Gol vai ser amanhã vai depender do que nós temos semeado hoje. Né? Tem gente que vive semeando discórdia, semeando desesperança, semeando críticas ácidas, né? Semeando aspereza, semeando inveja, e acha que vai colher, de repente, avivamento, mudança, e vai consertar alguma coisa com isso. Na verdade, a gente tem que pedir sabedoria e humildade a Deus para a gente aprender a semear correto. Então, vamos para os dois tipos de semeadura, então, que Paulo fala aqui e passar por alguma reflexão nesse sentido. A primeira coisa que ele fala no verso 8 é: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Semear da carne e suas facilidades. Interessante porque, como é que eu faço para semear para a carne? Eu diria, você não faz nada, você não precisa fazer nada. Basta você
não fazer nada para o espírito, que você já está naturalmente deixando a carne se instalar. Porque o poder do pecado dentro de nós é tão forte, é tão intenso, é tão presente, por causa da natureza caída que a gente já herda, você não precisa fazer nada, é uma força presente ali. O semear para a carne é uma coisa que a gente faz por impulsos naturais, né? Você não precisa fazer muita força para isso. Por isso mesmo que é necessário aí sim, você precisa fazer muita força para semear para o Espírito. Usar todos os meios que Deus criou para superar as suas próprias fraquezas. Olha o que John Stott, um importante intérprete da Bíblia, disse: não somos vítimas indefesas da nossa natureza, temperamento e ambiente. Pelo contrário, o que nos tornamos depende principalmente de como nos comportamos. Nosso caráter é formado pela nossa conduta. Aquilo que a gente faz e se permite fazer vai moldando quem a gente é, vai fazendo a gente colher os resultados, muitas vezes, inadministráveis, daquilo que a gente resolveu fazer e se liberar para fazer. Tem aquele adágio conhecido, talvez alguns de vocês já tenham visto, não gosto muito de usar adágio, quem me conhece mais sabe disso, mas esse eu achei que era cabível aqui. Semeia um pensamento, colhe um hábito. Semeia um hábito, colhe, ou melhor, semeia um pensamento, colhe um ato. Semeia um ato, colhe um hábito. Semeia um hábito, colhe um caráter. Semeia um caráter, colhe um destino. Ou seja, o que você está semeando? Você está semeando aquela firmeza de resolução, de obedecer a Deus, de viver segundo Ele, de agir segundo a palavra dEle, de viver em obediência e submissão a Ele? Ou você está semeando aquela atitude meio liberal, meio largadona, eu vou tocando minha vida, né, e eu discordo, né? Não é bem assim não, né? Isso é meio legalismo, isso não tem nada a ver. Na verdade você tem uma verdade, mas eu tenho uma outra verdade. Você interpreta a Bíblia de um jeito, mas na verdade eu não gosto de interpretar muito assim não, eu prefiro interpretar ela de acordo com o meu ponto de vista pessoal. Sabe aquele equívoco do filósofo? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Como se tudo absolutamente fosse relativo, e não é. A gente não entende assim, a gente entende que o que está revelado aqui é a palavra de Deus absoluta, e eu não estou aqui para negociar com ela, para editá-la a meu bel prazer. Eu estou aqui para falar: Deus, fala comigo através dela, e eu estou aqui para me submeter a ela. É a tua revelação de si mesmo, é a verdade com V maiúsculo. Eu não estou aqui para ficar, né, procurando textos que tragam conforto a mim apenas. Eu quero textos que mudem aquilo que está errado em mim. Isso é semear um ato. Daqui a pouco virou um hábito. Daqui a pouco a bênção de Deus começa a fluir através da tua vida, porque você resolveu semear para as coisas do Espírito. Por isso eu fico muito feliz com esse movimento da galera que está levando a sério a jornada bíblica, né, de ler a Bíblia todo dia, de ter um momento devocional todo dia, e isso é chave para um avivamento. Eu sei que muitos que não estão no grupo têm a sua leitura particular, já têm a sua rotina de buscar a presença de Deus. Então, a gente tem que ter isso também. Quando é que estamos semeando para a carne? Né? Quando é que a gente está abrindo a guarda na luta contra o inimigo da nossa alma? Quando a gente abriga um ressentimento, você se permite não perdoar, se permite ficar magoado, e aquilo vai devagarinho te comendo, te destruindo por dentro, minando a tua alegria, sugando as tuas forças. Isso é muito ruim. Também quando a gente alimenta uma fantasia impura, isso é alimentar a carne, não é? Alimenta uma fantasia impura, alimenta um pensamento impuro em relação a uma pessoa, em relação a alguma coisa. Quando a gente cai em autopiedade, sabe aquela pessoa que se sente vítima e fica o tempo inteiro com um discurso de que ela é vítima, de que afinal de contas os meus pais erraram comigo, afinal de contas, pobre de mim. Isso é o quê? Isso é autopiedade, isso é alimentar a carne.
Ao invés de falar, caramba, eu sou igual a todo mundo, pecador, falho. Minha vida toda foi uma vida que teve processos falhos. E eu não posso simplesmente me entregar a esse buraco sem fundo. Eu preciso me apegar a Deus, às promessas dEle, à palavra dEle. E viver uma vida de vitória espiritual, segundo as promessas da palavra de Deus. Mas tem gente que cai nessa autopiedade. Quando a gente se permite viver em má companhia. A Bíblia é clara em relação a isso. Com quem você está andando? O cara só se sente atraído por gente que faz coisa errada. Não, meu ciclo evangelístico e tudo mais. Daqui a pouco está fazendo as mesmas coisas. Está usando o mesmo linguajar, está se deixando dominar pelos mesmos valores. Está rindo de piada racista, de piada indecente, porque sentou na roda dos escarnecedores. E a gente precisa se colocar diante de Deus e se afastar dessas coisas que vão alimentando a carne no nosso coração. Nos colocamos em risco. Sabe aquele cara que flerta com a noitada, com a balada, e não, tranquilo, estou benzão, vou lá, servo de Deus, estou lá numa boa, só curtindo as coisas boas. Pô, ambiente de pegação, ambiente de bebedeira, de zoeira, você está fazendo coisa boa nenhuma, não tem coisa boa nenhuma naquele lugar. Tem um monte de lugar que tem muita coisa boa para você fazer, mas esse lugar de pegação, de bebedeira, de drogadição, de zoeira, não é o teu lugar, entendeu? E o cara fica alimentando essa mentira, esse auto-engano, e Paulo está falando, não se enganem, de Deus não se zomba. Você está semeando para a carne, está se expondo ao pecado, você vai sofrer as consequências disso, se expondo a situações, de repente, de acesso à internet, em que você tem facilidade para cair naquilo que você já cansou de cair, e você vai lá e vai cedendo, daqui a pouco não consegue mais controlar. Então a gente precisa tomar cuidado. Paulo faz uma relação, uma lista das obras da carne. Ele diz que as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. De cara ele manda logo 3 pecados sexuais. Por quê? Porque o negócio é violento mesmo, não é fácil para ninguém. Aí ele continua: idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. A lista de pecados, de coisas, todas essas coisas estão dentro de todo ser humano. Basta você dar vazão a elas, alimentar a carne, parar de remar contra essa correnteza e essa força que já está dentro de você do pecado. Você tem que remar contra ela. E Paulo completa dizendo: eu advirto vocês como já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E ele diz mais o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Não, eu sou crente, mas eu caio mesmo nessas coisas, mas beleza, eu sou crente. Estou firmão em Deus, e Deus é isso mesmo, esse poço de graça, de misericórdia. Mas ele está dizendo que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Estão mortificando essas coisas todo dia, estão deixando elas para trás, estão pedindo a Deus cura e poder para viver uma vida de abstenção, de negar essas coisas, de falar essas coisas não têm mais espaço na minha vida. É uma busca e uma força que a gente tem que fazer constantemente. Paulo, em 2 Coríntios 4,10, ele fala que a gente deve viver levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Olha que expressão pesada, profunda. Levar o morrer de Jesus. Você não tem que se sacrificar para ser salvo. Jesus já se sacrificou pela sua salvação. A situação da salvação já está resolvida. Agora é o processo de santificação. É o morrer para você mesmo, o morrer para os seus próprios desejos carnais, pecaminosos, claro, desejos e prazeres lícitos biblicamente, amém. Mergulhe neles, desfrute de toda a beleza da criação e assim por diante, para a glória de Deus. Agora, quanto a nós, gente, que somos possuidores de um novo homem, de uma nova natureza que se renova de dia em dia, como Paulo fala,
a gente não vive nessa semeadura, não é? Ou pelo menos não deveria viver. Qual é a semeadura que eu e você somos chamados no texto a viver? No verso 8 também é a segunda metade. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, né? Paulo dá uma ordem: encham-se do Espírito. Como assim me encher do Espírito? Como é que isso funciona? Então eu posso pegar o Espírito e me encher dele? Paulo está dizendo que pode. Como é que a gente se enche do Espírito? Semeando para o Espírito, usando os meios que Deus criou para a gente se fortalecer na nossa caminhada com Ele. Quais são esses meios? Orando mais, meditando mais na palavra, buscando conhecer mais a Deus e aquilo que Ele revelou, se expondo, claro, à comunhão, participando da célula ativamente, entrando nesses grupos de leitura bíblica, de discussão bíblica, procurando crescer, se inscrevendo no fim de semana de treinamento, no retiro, falar, onde está a palavra de Deus sendo pregada, eu quero estar ali, porque isso me fortalece. Para pensar, se você não estivesse aqui hoje à noite ouvindo isso, você estaria onde? Talvez, se não fosse outra igreja, você estaria num lugar que talvez tivesse ali facilidades para você escorregar, cair e bater com a cabeça espiritualmente. Se machucar feio, talvez até fatal. Uma situação que poderia te afastar totalmente. Por quê? Por que a gente precisa estar junto? Como Paulo fala, todos os membros precisam estar ligados pelas juntas e ligamentos. A gente precisa estar criando vínculo, se fortalecendo. Para que a gente tem um culto sábado de jovens? A gente tem um amanhã, domingo. Para que mais um sábado? Porque a gente tem que estar junto. Porque se a gente não estiver junto aqui, vai ter gente chamando a gente para estar junto fazendo coisa errada. E junto a gente se fortalece. Aí eu diria, estou convertido há 22 anos, para que eu tenho que estar junto? Estou firmão, estou numa boa, tranquilo. Mas muitos outros não. Muitos que têm chegado não. Precisam do teu apoio, do teu suporte, do teu discipulado, da tua caminhada junto. Você não está aqui pensando assim, caramba, vou lá no Gol porque lá eu sou abençoado, lá tem gente para me servir, me abençoar. Você tem que rever isso. Caramba, eu estou lá também porque eu vou abençoar, eu quero me preparar, eu quero me envolver, me comprometer para eu ser esse cara que vai abençoar outros e alcançar outros com a minha caminhada e com o meu testemunho também. Então, de que forma a gente alimenta o Espírito, semeia para o Espírito? Hábitos disciplinados de devoção na vida particular e pública, não é? Oração e leitura da Bíblia, culto, comunhão. Outra coisa, leitura de bons livros devocionais. Tem muito livro aí que você lê, testemunhos do que Deus fez na vida de certas pessoas, livros que edificam, e você pode pedir a nós referências de bons livros. Isso vai fortalecer, isso é semear para o Espírito. Músicas boas, músicas que fazem bem para a alma, músicas que te tornam mais sensível a Deus. Interessante que Calvino falava sobre isso, sobre esse poder que a música tem de elevar as emoções a Deus. E a gente precisa usar bem esse feeling que a música traz, não é? Companhia que a gente desfruta. Vou colar em gente que me acrescenta, gente que vai me ajudar nas minhas fraquezas. Isso é semear para o Espírito. Até a forma como nós lidamos com a nossa família, a forma como a gente lida com as pessoas no trabalho, dependendo do modo como a gente se conduz, a gente está semeando para o Espírito, abrindo oportunidades e portas evangelísticas, portas de expressar o amor de Deus a despeito de a pessoa se converter ou não. E a gente precisa, diante de Deus, buscar isso. Paulo, ainda em Gálatas 5, ele diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E ele diz, no verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É uma regra universal. Como é que eu faço para semear para o Espírito? Pratica essas coisas, são o fruto do Espírito, são a consequência natural de uma vida dedicada a se encher do Espírito. Isso que Deus queria dizer quando Ele falou que a gente deve amar Ele como? De todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com tudo. Não é mais ou menos, não. Vou dar um pouquinho para Deus, vou dar tudo para Ele, uma entrega total. Não, mas tem minha vida secular também. Não existe vida secular
para nós. A gente não entende assim na Bíblia. Tua vida é toda de Deus. Está varrendo uma casa, está ali trabalhando em prol de uma harmonia dentro da sua casa, que é um meio de glorificar a Deus. E a gente tem que se ver dentro desse projeto maior e dessa missão maior. Tudo na sua vida é sagrado, quando você procura viver cheio do Espírito Santo. Paulo diz em Colossenses 2, 3, 1, olha que expressões fortes. Paulo era o cara das expressões fortes, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, nova vida, amém, nova criatura, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. As coisas terrenas acontecem a partir de um discernimento das coisas do alto. O que eu acabei de falar aqui? Estou varrendo a casa para a glória de Deus, estou fazendo isso como um ato do reino, para a glória de Deus. Todo trabalho que foi feito de mutirão aí essa semana para organizar esse espaço para ele poder funcionar hoje, serviço por ordem, Deus está sendo glorificado nisso. Deus não é glorificado no caos, na bagunça, na rebeldia, na desordem, na ausência de virtude. Deus é glorificado, é óbvio, a partir desses frutos que o próprio Paulo coloca, e a gente tem que pensar e buscar as coisas lá do alto. E aí ele encerra o texto fazendo o quê? Estímulos à perseverança incansável no Espírito. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gente, não tem isso de cansar de fazer o bem, é isso que ele está falando. Já estou há um tempão levando Deus a sério, as coisas não acontecem, aquele namoro pelo qual eu estou orando não sai, né? Galera que está encalhada há mais tempo, para de cutucar, gente, que eu estou vendo, está cutucando do lado aí. Não tem isso. Paulo está falando, gente, fazer o bem é um negócio que não cansa a gente, Você não pode dizer que você está cansado de fazer o bem, porque contra essas coisas não há lei, Isso é virtude. E a virtude é uma coisa que já por si só acrescenta, enriquece, porque a seu tempo colheremos. Há uma conclusão, ou seja, mesmo que demore, continue no teu caminho, continue perseverando. Mariana está rindo. Não vou falar nada não, ia zoar, não vou zoar não. Não é o caso da Mariana. 5 anos sem namorar, não é possível. Eu não estou colhendo o resultado dessa minha fidelidade a Deus, dessa busca por pureza. Senhor, misericórdia, né? Aí Deus vai e providencia no tempo dele a pessoa que ele quer, e vai ser o melhor, e você vai falar, caramba, como é que eu me perdi? Já viu como é que às vezes o cara se converte, vive aquele primeiro amor, apaixonado por Deus, buscando a Deus, aí daqui a pouco o cara começa a ficar meio, assim, vai deixando que, sabe aquela semente que caiu à beira do caminho, no solo rochoso, que Jesus fala, aí não ganha liga, aí já começa a ficar atraído por outras coisas. Então ele está falando que não pode ser assim, a gente não pode ser tão fraco, Desistir rápido é para os fracos, como já diria a expressão que a galera usa hoje. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz o homem que persevera, insiste na provação. Tá difícil. Parece que quanto mais firme eu estou com Deus, mais as coisas vão dificultando, Tem gente que chega a falar isso. E o que a palavra está dizendo, olha, persevera na provação, são provas, e as provações vêm de Deus, Ele permite essas coisas, porque depois dessa provação, aí, gente, você vai começar a colher coisas que você nunca imaginou que você fosse colher, a alegria, a paz, o discernimento, a sabedoria, a satisfação, o prazer em viver, e as pessoas vão começar a falar, cara, você é uma bênção aqui no nosso meio. Teus pais vão dizer, olha que filho abençoado que eu tenho. As pessoas vão falar para o teu pai, olha o teu filho, que bênção, glória a Deus pela vida dele. A tua filha, caramba, que menina firme, que sabe o que é o evangelho, está levando ele a sério. Ela não zomba de Deus, ela leva ele a sério. Ela leva o evangelho a sério. Não está fraca aí se deixando influenciar
popozudas da vida, não. Está firme, né? No propósito. E a gente então tem que continuar nisso, né? Não há outro jeito de a gente crescer em santidade. A gente começou essa semana com paredão, fizemos um segunda e um terça, e nos dois foi levantada essa questão da salvação, nosso papel na salvação, e como é que funciona isso, a gente que se arrepende primeiro, depois foi, enfim. Aí a gente falou, a gente crê que até o arrependimento é fruto de uma ação prévia do Espírito, porque o homem natural não aceita as coisas de Deus porque são loucura para ele. Mas a santificação não. Santificação é um processo sinergístico, não é? A ação nossa em conjunto com a ação de Deus. A palavra chega a dizer que somos cooperadores do Evangelho, somos coparticipantes desse ministério. A gente precisa buscar, por isso os imperativos bíblicos: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Ou seja, se preparem. Eu quero que o retiro de carnaval seja um avivamento estrondoso, uma bênção, e a gente pensa que esse avivamento, essa bênção, esse evento diferenciado vai vir de fora para dentro. Não vem, ele vem de dentro para fora. Se você está no propósito de oração pelo retiro, clamando a Deus todo dia, jejuando, fazendo sua devocional, se preparando, aquecendo o coração, gente, é impossível que o retiro não seja um tempo de avivamento para você. Vai ser natural isso. Mas se você está aí largadão o dia inteiro, não busca Deus, não semeia para o Espírito, você vai chegar lá e lá vai ser um ambiente como qualquer outro, porque você não vai estar com as lentes próprias para enxergar o que Deus está fazendo ali. Então a gente precisa preparar o nosso coração. Por isso a palavra sempre manda a gente ter esse tempo de preparo para se encontrar com Deus dessa forma. E a gente crê que não apenas o retiro, mas esse ano que está começando vai ser um ano de grandes avivamentos, de grandes mudanças, de grandes transformações, tanto na nossa vida pessoal como no Gol, amém? Amém. Mas para isso não tem atalho, é semear para o Espírito. Senhor, já quero começar o ano bem, quero começar o ano semeando, buscando, com propósito firme, de viver em santidade, de dizer não para certos convites, né, de estar junto da minha célula. Parei de ir em célula, vou voltar em célula. A célula tem falhas? Tem, mas é um ambiente de comunhão, de criar liga, de você se fazer irmão, como a palavra fala, amigos mais chegados que irmãos, e essas amizades espiritualmente se constroem na célula, comunhão verdadeira e profunda. Então, gente, coloque no seu coração esse propósito, essa determinação de viver para a glória de Deus, e sem dúvida nenhuma você vai colher, não só no final do ano, não, durante o ano inteiro. À medida que você for plantando, logo os frutos vão começar a vir e a sua vida vai ganhar outro rumo para a glória de Deus, amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Queria que você tivesse um momento teu com Deus, de oração, de compromisso. Você falasse isso para Ele: Senhor, esse é o momento, a hora é agora, de eu parar de me lamuriar, de dizer que eu estou meio enfraquecido na minha caminhada contigo, de que as coisas estão mais ou menos, de que já não eram mais como antigamente. Senhor, que ninguém mais se entregue a esse tipo de pensamento, a esse tipo de fraqueza, porque isso é semear para a carne. A gente que vive pela fé, Senhor, sabe que a gente precisa buscar o Senhor hoje com todas as nossas forças, deixando o passado atrás, as coisas boas e ruins para trás, e a partir desse caminho único até o Senhor, de semeadura para o Espírito, a gente foque agora, Senhor, cada vez mais um crescimento nosso, espiritual, pessoal, e também o Gol como um todo. Intercedemos juntos aqui. Não queremos, Senhor, ter um número grande de pessoas, queremos que perdidos, gente que hoje está indo para o inferno, venha aqui, tenha um encontro com o Senhor nesse lugar. Queremos que essa tenda seja uma tenda de avivamento, tenda de encontro, tenda de conversão, de arrependimento, começando em nós e transbordando para todo mundo que pisar nesse lugar. Faz assim, Senhor, que o Senhor tenha liberdade para agir em nosso meio, para despertar os nossos corações, para nos levantar cheios de ânimo, para vivermos plenamente o Teu projeto para nós hoje, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.